Cruzeiro 5, Itabirito 0, as cabulosas confirmam mais 3 pontos dentro do Campeonato Mineiro, melhoram ainda mais o seu saldo de gols e vão para a última rodada numa condição muito interessante diante do América Mineiro, o segundo colocado atualmente na competição. Joga hoje diante do Atlético Mineiro, pode tropeçar, mas existe uma tendência de chegarmos com a mesma pontuação nesta última rodada e com o saldo de gols que o Cruzeiro conseguiu construir ao longo da competição até aqui, o empate já nos serve para confirmar a primeira colocação geral, que é o nosso objetivo nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Por isso era fundamental ontem uma vitória, e uma vitória por um bom placar. As cabulosas mais uma vez conseguiram fazer aquilo que a gente espera delas, então falemos um pouquinho sobre esse jogo. Bom, sobre a escalação primeiro, né? O Jonas teve alguns problemas durante a semana, ele já tinha algumas ausências confirmadas e por isso, muito provavelmente, ele mexeu um pouco no esquema tático da estrutura do time em campo. Durante a semana, ele teve as baixas da Miriam, que é reserva, e da Letícia Alves, que parece despontar nessa lateral direita ou ala direita como titular depois da saída da Isabela. As duas sentiram ali um desconforto e por isso nem foram relacionadas para a partida de ontem. Ele tinha a ausência da Paloma, que foi expulsa, estava cumprindo suspensão nesse jogo. A Ambrósio teve um choque de cabeça no final da partida na semana passada, então pelo protocolo de concussão também não podia jogar essa partida. E a Laisa, né, que também é zagueira e tá lesionada já tem um tempinho, segue em recuperação no departamento médico do Cruzeiro. Então ele só tinha duas zagueiras, né, zagueiras mesmo sem precisar improvisar, Isa Haas e Vitória Calhau. Normalmente ele gosta de jogar com uma linha de 3, pelo menos na maior parte da temporada foi assim, mas para ontem, para fazer isso, ele teria que improvisar alguém. Por exemplo, a Gil Oliveira, que já jogou assim ao longo da temporada como zagueira nessa linha de 3 ali pela direita. Mas ele acabou optando por parecia um 4-4-2 na maior parte do tempo, né, com a Gil na lateral direita, a Clara na lateral esquerda, aí Bedóia e Gabi Soares por dentro, Vanessinha mais aberta pela ponta direita, Gisele na ponta esquerda e Letícia e Bianca como uma dupla de ataque. Tanto a Gisele quanto a Vanessinha, por característica, podem jogar bem espetadas, bem abertas, como pontas mesmo, né? Só que elas também têm por característica construir por dentro. Então, isso proporcionava ao Cruzeiro preencher bastante ali o meio-campo, chegar sempre com muita gente próximo da área do Itabirito. E principalmente pelo lado esquerdo, o Cruzeiro era bastante forte, né? Por ali você tem Calhau, Clara, Gisele e Bianca, né? Sem contar a Gabi, que costuma flutuar tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, o Cruzeiro construiu bastante pelo lado esquerdo. Acho que a Clara e a Gisele conseguiram se movimentar bem por ali. Ora, a Gisele vinha por dentro e abria espaço para a Clara explorar bastante o corredor. Ora, o contrário. Acho que elas conseguiram se movimentar bastante, se comunicar muito bem por ali. Pelo lado direito, achei que a Vanessinha foi pouco acionada. Nas poucas oportunidades em que ela foi acionada, ela foi muito bem. Quando a bola chega na Vanessinha, o Cruzeiro costuma conseguir construir oportunidades bem interessantes de gol, mas eu acho que ela foi pouco explorada, assim. E aí, talvez por característica da Gil Oliveira, ela não fazia tantas ultrapassagens quanto a Clara fazia lá pelo lado esquerdo, né? Inclusive, a Gil tentou vários cruzamentos da intermediária, né? Ela não costumava avançar até a linha de fundo. E aí, alguns até com certo perigo, mas acabou que a gente não conseguiu encaixar uma boa finalização para esses cruzamentos. E além disso, eu achei que ela explorou pouco a Vanessinha por ali. Acho que elas poderiam ter tentado mais tabelas, poderiam ter tentado progredir mais ali pela direita. Com isso, o Cruzeiro construiu muito mais pelo lado esquerdo, né? Principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também. Já era esperado, né? Mas o Cruzeiro, mais uma vez, ocupando muito o campo do adversário. Basicamente, só a Calhau e a Haas estavam ali na linha do meio-campo do Cruzeiro, e tanto a Clara quanto a Gil Oliveira, inclusive, subindo bastante. A gente sempre tinha, no mínimo, 8 jogadoras no campo do Itabirito, muita gente. Com isso, o Cruzeiro conseguiu ter muito ímpeto ofensivo, né? E isso foi durante os 90 minutos. E aí, pelo lado do Itabirito, uma estratégia muito clara de marcar muito forte, né? Inclusive, o Itabirito fazendo muitas faltas, o que eu acho que é correto, inclusive, para tentar limitar ao máximo possível essa troca de passes do Cruzeiro, fazendo a sua parte ali na marcação, mas obviamente também todas as vezes que o Cruzeiro errava, forçava um passe, perdia uma posse de bola, o Itabirito sempre na tentativa de ser muito vertical, para de repente tentar pegar o Cruzeiro num momento de transição defensiva que não fosse bem feito, né? Inclusive,
No segundo tempo do jogo da semana passada contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro sofreu bastante nas transições defensivas, né? Só que ontem o time estava muito bem postado. O nível de concentração estava bem adequado e todas as vezes que o Itabirito tentou uma escapada, o Cruzeiro conseguiu limitar essas ações muito rapidamente. A turma estava muito atenta e muito bem postada para isso. Só teve um lance que o Itabirito conseguiu, nessa transição, finalizar a jogada a gol. Inclusive, foi a primeira finalização na direção do gol da partida, né? Foi do Itabirito, a Leilani faz uma defesa ali em 2 tempos. Não foi aquela bola super perigosa, mas como estava chovendo, né? A Leilani fez as suas primeiras partidas com a camisa do Cruzeiro como profissional nesse Campeonato Mineiro. Sempre tem aquela coisa de testar a goleira, mas acho que ela foi bem ali, fez a defesa em 2 tempos. E essa foi a tônica do primeiro tempo, né? Aliás, do jogo como um todo, o Cruzeiro atacando bastante, ocupando muito o campo do Itabirito, construindo as suas jogadas principalmente pelo lado esquerdo, e o Itabirito se defendendo muito bem, né? Suportando muito bem, suportou ali até os 17, 18 minutos, que é quando sai o primeiro gol da Gabi Soares. Inclusive, esse foi o jogo em que o Cruzeiro abriu o placar mais tarde, né? Costumou abrir o placar bem cedo nas outras partidas, mesmo no Clássico, em que sai perdendo, o gol do Atlético Mineiro sai muito cedo, mas 5 minutos depois o Cruzeiro já tinha virado o jogo, então esse foi o jogo que exigiu talvez mais paciência, e acho que isso tem muito a ver com a partida que o Itabirito estava fazendo do ponto de vista defensivo. Acho que suportou muito bem, estava muito bem postado, marcando muito forte, fazendo faltas sempre que necessário. E pelo lado do Cruzeiro também, às vezes um passe forçado aqui e ali, uma tomada de decisão equivocada no último terço, e a gente não vinha conseguindo finalizar bem as nossas oportunidades, né? A gente não vinha conseguindo finalizar na direção do gol, até que numa trama ali pela esquerda, né, a Clara faz esse cruzamento, a defesa do Itabirito dá uma bobeada, a bola sobra para a Gabi dominar e bater de perna direita lá no cantinho para abrir o placar. Mas o Itabirito segue muito bem postado depois do primeiro gol do Cruzeiro, segue com a sua estratégia, e 10 minutos depois sai o segundo gol do Cruzeiro. Eu não tenho certeza se aquela falta realmente existiu, tá? Nem lá da arquibancada, nem assistindo de novo, não dá para ter muita certeza, mas fato é que a Bianca bateu, e bateu muito bem, né, para abrir o 2-0. E antes de acabar o primeiro tempo, a Gisele faz um belíssimo gol, né, assim, da entrada da área, e com a perna ruim, porque a Gisele é canhota e faz aquele golaço com a perna direita. Aliás, partidaça da Gisele, né, na minha opinião, melhor em campo, não só pelo gol, pelo belíssimo gol, até porque dos 5, pelo menos 3 foram golaços, né, mas pela partida como um todo, acho que se movimentou muito bem. Quase todas as boas tramas ofensivas do Cruzeiro passaram pelos pés dela, e seja mais aberta pela ponta esquerda, seja construindo por dentro, a Gisele muito, muito bem. Um dos grandes destaques da temporada do Cruzeiro de 2025, e para mim, a melhor em campo ontem. Bom, o Cruzeiro vai para o intervalo com 3 gols de vantagem com relação ao seu adversário. Havia sido assim na semana passada, no Clássico, mas dessa vez o time volta com uma postura diferente para o segundo tempo, né? Na semana passada, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo com uma rotação bem abaixo, assim, bem desconectado da partida, inclusive acaba levando gols, assim, em lances bem infantis, evitáveis, né, e faz com que o jogo escape das suas mãos, faz com que aquela vantagem que havia sido construída no primeiro tempo basicamente desapareça, sofre até o final, e o próprio Jonas fala sobre isso na coletiva, né, sobre o comportamento, sobre a rotação, sobre a concentração que não foram adequadas nesse segundo tempo diante do Atlético Mineiro na semana passada. Mas dessa vez o Cruzeiro voltou muito forte para o segundo tempo. Isso acho que tem que ser destacado, porque do outro lado tem um adversário que tem as suas fragilidades. Evidentemente que quando esse time do Cruzeiro vai enfrentar as equipes aqui do interior de Minas, existe uma disparidade muito grande, mas o time do Itabirito é um time muito bem treinado e muito organizado dentro da sua estratégia, né? Tanto é que conseguiu fazer uma partida muito justa diante do Cruzeiro no primeiro tempo. E aí, se você entra para o segundo tempo desconcentrado, numa rotação abaixo do seu adversário, as chances de você assistir essa vantagem que você construiu desaparecer estão muito grandes, né? Inclusive, vivemos isso 7 dias atrás. Mas dessa vez o Cruzeiro se comportou muito bem no segundo tempo, porque repetiu o comportamento do primeiro tempo, né? Com a bola, um time muito agressivo, ocupando muito o campo do adversário, tentando buscar o gol o tempo inteiro e tentando ampliar essa vantagem, mas muito atento também sem a bola, né? Então, nos momentos em que o Itabirito recuperava essa posse, e teve muitos méritos nisso ao longo da partida, né? Foi um time que marcou muito forte, então não é só momentos em que o Cruzeiro errou, tem isso também, mas o Itabirito estava muito bem postado para forçar alguns erros do Cruzeiro também, alguns bons desarmes,
Entretanto, toda vez que o Itabirito recuperava essa posse e tentava ligar uma transição, o Cruzeiro estava muito bem postado e as nossas transições defensivas funcionando muito bem também no segundo tempo. Então, a verdade é que o Itabirito não conseguiu finalizar na direção do nosso gol ali no segundo tempo com qualidade, de uma forma que levasse algum perigo para a meta ali da Leilani. Então, sei que a turma levou uma bronca na semana passada do treinador, com razão, né? Mas dessa vez corresponderam em campo, fizeram o segundo tempo da maneira que tem que ser feito, né? O jogo tem 90 minutos, você não pode se dar ao luxo de se desconcentrar. Então, muito mérito de todo mundo que estava em campo, tanto as que iniciaram quanto as que foram entrando ali no segundo tempo. E o Jonas faz muitas mexidas no segundo tempo. Nada taticamente extraordinário, né? Basicamente mantém a estrutura que iniciou a partida, só vai trocando as peças, mas um time que teve muito mérito de se manter 100% concentrado e na rotação adequada até o final do jogo para seguir construindo as suas oportunidades de gol, transformar esse ímpeto ofensivo em boas oportunidades e consegue marcar mais 2 gols no segundo tempo, e também muito mérito em estar concentrado para se defender bem, para fazer bem as transições defensivas. Toda vez que você joga com linhas tão altas como é o caso do Cruzeiro, você precisa que a turma esteja atenta, e aí, principalmente Calhau e Izarrasca, que eram as últimas jogadoras do Cruzeiro sempre, né? Foram basicamente absolutas durante os 90 minutos, mas também quem jogou de lateral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando foram acionadas para isso, estavam bem postadas, conseguiram fazer boas recuperações, e por isso o Cruzeiro fez uma partida em que não sofreu, né? Claro que a gente tem que ponderar o desequilíbrio técnico entre as duas equipes, é evidente que isso faz diferença, mas acredito que isso faz diferença quando o Cruzeiro entra na rotação adequada, no nível de concentração adequado, como foi ontem, e aí, de fato, fica muito difícil para o adversário mesmo, fazendo um bom jogo, na minha opinião. O Itabirito, dentro das suas possibilidades, fez uma boa partida, tentou se defender bem, realmente não conseguiu suportar o ímpeto ofensivo e a qualidade das jogadoras do Cruzeiro, que precisam de muito pouco para realmente ali no último terço resolver a parada. Então, boa partida do Itabirito, que deve ir muito firme para essa quarta vaga e que inclusive pode ser o nosso adversário da semifinal do Campeonato Mineiro. Tudo se resolve na semana que vem, mas essa é a maior probabilidade nesse momento. E boa partida do Cruzeiro, né? Fez aquilo que a gente esperava dele, foi dominante durante os 90 minutos, não sofreu, construiu uma boa vitória, sustentou essa boa vitória até o final e, de certa forma, jogou a pressão para o América Mineiro, né? Que joga hoje, não pode tropeçar, precisa vencer, sabe que o saldo de gols hoje está inalcançável, então o América Mineiro na semana que vem contra o Cruzeiro vai somente pela vitória e nós vamos por 2 dos 3 resultados possíveis da partida. Então, objetivo cumprido dentro do jogo diante do Itabirito, mas também dentro dessas 4 partidas que fizemos até aqui no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está de parabéns por conseguir entregar aquilo que a gente esperava dele, né? Vitórias tranquilas contra os adversários do interior, fazendo saldo de gols, e a vitória no Clássico, que sem sombra de dúvidas era muito importante por todo o contexto, primeiro que envolve um Clássico, independente de qualquer coisa, e também pelo contexto de Cruzeiro e Atlético Mineiro no ano de 2025. Então é isso, agora as cabulosas ganham aí 2 dias de folga e iniciam a preparação na terça-feira para enfrentar o América Mineiro pela última rodada do campeonato. Mas aí a gente fala mais sobre esse jogo no vídeo que sai aqui na sexta-feira na Samuca TV. Um abraço, tchau.